Andresa, para a antropóloga Rosana Pinheiro Machado, né, o Marçal já conseguiu o que ele queria, que era transformar a eleição da maior prefeitura da cidade prefeitura de cidade no Brasil em uma pauta sobre ele, né? E eu queria, você concorda com isso? Hoje a eleição de São Paulo está focada no Marçal? Sakamoto, acho que mais do que isso, né? Ele conseguiu nacionalizar a campanha Prefeitura de São Paulo, né? Eu estou em Brasília e a gente está discutindo a eleição de São Paulo. Então, você vai na padaria, no supermercado, e as pessoas estão comentando a eleição de São Paulo. Tem torcida já. Isso não está acontecendo só em Brasília, né? A gente conversa com muita gente aí pelo país e é como se a gente estivesse lidando com uma eleição presidencial, e isso tem muito a ver, né, com a ascensão que o Marçal tem nas redes sociais, né, o espaço que ele tem, na verdade, nas redes sociais. Ele acaba levando esse debate para todos os eleitores dele. Tanto que hoje saiu uma matéria dizendo que a maioria dos PIX que a campanha do Marçal está recebendo não é de São Paulo, são de eleitores de todo o país. Né? Isso é uma prova de que ele está conseguindo nacionalizar essa campanha. Então, pessoal, eu tô vendo aí que tá tendo uma espécie de assassinato de reputação para cima dos dois principais candidatos à Prefeitura de São Paulo esse ano, né? Que é no caso do Flávio, ia falar Flávio, né? No caso do Pablo Marçal e do Ricardo Nunes, né? Bom, acho que vocês estão sabendo nessa altura do campeonato aí que o Nunes está sendo apoiado pelo Bolsonaro, está sendo apoiado pelo Tarcísio, né? Inclusive muito bolsonarista vai votar nele, né? Justamente por conta desse apoio. Mas por outro lado você pega que tem muito bolsonarista, muita pessoa da direita, né, genericamente falando, que vai votar no Marçal, né, justamente por conta desse apoio do Bolsonaro ao Nunes. Eu acho que, porra, não aconteceu o quê? Nem uns 3 anos atrás que a gente havia sido acometido por uma pandemia, né, e o Nunes, que era assim com Dória, com Bruno Covas, né, também era a favor. O cara era um político com pandemia, né? E sem falar nas questões de ideologia de gênero, as quais ele também era a favor, certo? Então, por conta do pessoal saber o que ele havia feito no verão passado, né, muito bolsonarista aí vai votar no Pablo Marçal, né? Inclusive, eu acho que não dá nem para você citar em relação às mitadas que o Marçal tá enfiando, né, e tudo mais, é algo o qual não havia me convencido, certo? Eu acho que se você fizer uma comparação com as mitadas do Bolsonaro lá em 2018, né, tava numa vibe completamente diferente, né? O Marçal, você pega que esse jeito de justamente, né, você fazer umas mitadas, né, soa muito forçado, certo? Mas ainda assim, cara, vai ter muito bolsonarista que vai votar em Pablo Marçal. Em relação a quem eu vou votar, cara, eu não vou votar nenhum e nem outro, certo? Em relação ao Ricardo Nunes, cara, eu posso perder as duas mãos, os dois pés, certo? Eu nunca votaria em Pandemino, cara, certo? Nunca votaria em Pandemino, principalmente pelo que a gente havia passado justamente na quarentena, né? Você pega que teve muita gente que havia sido afetada fisicamente e mentalmente por aquela pandemia, certo? Então, cara, você acha que eu iria passar por cima de tudo que havia acontecido, cara? Ah, mas acontece que o Jair, ele tá apoiando, né? E ele, né, assim como você havia falado algum tempo atrás, havia sido o presidente mais perseguido da história do Brasil, e de fato havia sido, né? Mas mesmo assim, cara, eu já havia falado em um vídeo anterior aí, né, que não é porque o Jair tá apoiando, né, eu não sou assim exatamente um bolsonarista, né? Certo? Que eu vou votar, vou apoiar Ricardo Nunes, cara. Certo? Isso aí nunca vai acontecer, cara. Isso aí nunca vai acontecer. Você pode me arrebentar todo aqui, mas, cara, nunca iria votar em alguém como Ricardo Nunes. Certo? Até porque, pô, existe uma coisa chamada consciência, né? E justamente vou repetir aqui pela última vez para não encher o saco. Pô, a gente passou por muita coisa, cara, naquela pandemia, cara. Certo? Eu escutei falar que teve gente que havia se suicidado por conta do fechamento. Então você votar em alguém como Ricardo Nunes, cara, seria um cuspe na cara, das pessoas que haviam sofrido aquilo tudo, né? Não sofrido por aquilo tudo, sofrido aquilo tudo, cara. Só que muita gente sofreu. Você acha que eu vou votar em gente como Ricardo Nunes, cara?
Mas você está dividindo a direita, né? Você vai votar em Pablo Marçal? Claro que não. Primeiramente que, de qualquer forma, você até pode falar que estaria assim dividindo a direita, mas o Bolsonaro, eu até entendo que o mensaleiro Valdemar Costa Neto, ele poderia assim estar de qualquer forma resguardando o Jair para não ser preso e tudo mais, mas cara, eu acho que tanto o mensaleiro quanto o Jair, quanto o Tarcísio deveriam escolher melhor, antes de apoiar um nome como Ricardo Nunes, cara. Certo? Mas você vai votar em Pablo Marçal? Não, cara, eu não vou votar nele. Eu vou votar em alguém que também se põe como da direita, mas que, vendo assim de fora, estaria longe de chegar num espectro do Pablo Marçal ou então do Ricardo Nunes, cara. Estaria um pouco distante. Então você tá jogando o voto fora. Cara, primeiro turno vai ser assim, aí segundo turno eu vou tentar ver o que eu faço. Aí você enxerga um segundo turno. Você colocaria quem? O Guilherme Boulos, porque com certeza ele estaria no segundo turno. A cidade de São Paulo tem muito esquerdista, e com certeza o pessoal mais lacrador, mais progressista, votaria no Boulos, claro, até porque ele é do PSOL, mesmo se ele fosse do PT, certo? Ele seria muito bem votado pelo pessoal do PSOL. Você colocaria ele e o Ricardo Nunes, você acha que eu votaria em quem? Ou então você troca, você coloca o Boulos e coloca lá o Pablo Marçal, você acha que eu votaria em quem? Eu havia acabado de falar que nunca votaria em pandemia, em respeito ao sofrimento que o povo, que o mundo sofreu durante a pandemia. Você acha que eu votaria em alguém como Ricardo Nunes? Então, é complicado, cara. Eu acho que, fazendo uma comparação com as eleições municipais lá do Rio de Janeiro, você não tem exatamente um nome em quem confiar aqui em São Paulo, cara. Agora você cai lá pro Rio de Janeiro, você desce lá pro Rio, eu votaria no Alexandre Ramagem, cara, com certeza. E é a única opção que presta ali. Bom, para falar a verdade, eu não chequei a bio dos demais candidatos, existem alguns ali, os quais eu já conheço de quais salteado há muito tempo, certo? Mas o Ramagem é a única opção que presta, cara. A única opção é que você não deveria nem pensar primeiro para votar, certo? Aí para encerrar esse papo, cara, você pega o tamanho da sinuca de bico a qual o Jair Bolsonaro havia se metido. Vou reiterar aqui, talvez ele esteja nas mãos do mensaleiro Valdemar Costa Neto em relação a resguardar o rabo dele para ele não ser preso pelo Xandão e companhia. Sacou? Eu acho que dá para você ver por esse aspecto aqui, vendo de fora. Porque por mais que o Jair tenha cedido em algumas situações, até mesmo enquanto presidente, dá para você sacar que não dá para você fazer tudo sozinho, mesmo você tendo um carisma gigantesco. O cara, enquanto presidente, ele havia mostrado para todo mundo que estava acorrentado, certo? Não dava para ele governar esse país sozinho, A gente sabe muito bem disso aí. Você até pode falar para mim que, mas acontece que ele se manteve assim porque ele quer estar dentro das quatro linhas e tudo. Cara, mas eu acho que não havia sido apenas isso aí não, cara. Não havia sido apenas isso aí não, porque ele cedeu demais, cara. Ele cedeu demais. Aí deu pra você sacar que o sujeito tava, ele tava precisando da ajuda de alguém, certo, pra tocar aquele governo, cara, porque não dava pra você ter o governo Jair Bolsonaro da forma como muita gente imaginava, quando o pessoal havia apertado o 18, lembra? De qualquer forma, esse negócio de você colocar muita expectativa no Jair, isso acabou sendo uma espécie de faca de dois gumes, porque, primeiramente, isso aí acabou fazendo com que o cara fosse eleito. Em segundo lugar, muita gente que havia se sentido decepcionada com o andamento do governo, parte delas, eu acho que dá para você citar como uma espécie muito pequena, de gente que ainda é da direita e tudo mais, fez pregação pelo voto nulo, cara. Teve uma parcela da direita, inclusive gente que você poderia colocar como influencer, aqui no YouTube,
gente que havia pregado o voto nulo em 2022. Teve gente que havia feito isso aí. E são pessoas que não são ligadas ao MBL, só que elas pensaram que, Jair Bolsonaro foi um frouxo, Jair isso e aquilo, né? Ou seja, o pessoal queria que o Jair fosse uma espécie de ditador, certo? Eles queriam que o Jair fosse um ditador. Eu até entendo, né? Eu entendo porque a esquerda, ela ferra a vida de muita gente por muito tempo, certo? Os caras não têm escrúpulo nenhum, né? Mas, para mim, havia sido insuficiente para pregar também o voto nulo. Porque a gente estava numa situação onde não deveríamos nos dar ao luxo de fazer isso aí. A gente deveria votar no Jair em 2022. Certo? Estava tudo contra a gente. O Jair, ele estava sozinho, ele só tinha apenas o seu público. Certo? Então não tinha como você... vou votar nulo, não. Você vai votar nulo, você vai ajudar o Lula, pô. E você vai corroborar também, né, toda a merda que os ratos de toga do STF haviam impetrado pra cima do Bolsonaro naqueles anos, cara. Sacou? Você, de qualquer forma, ajudou os ratos de toga. Só que pra mim, esse pessoal aí da direita que votou Lula, eles tiveram, né, esse pessoal teve o mesmo artifício de erva daninha do MBL, cara. Tiveram o mesmo artifício. A única diferença é que eles se põem como da direita. O Renan Turdeblon de Santos, o Kim Kataguiri, sabe muito bem que não são da direita. É só você pegar os atos deles enquanto militantes políticos, cara. Eles não são da direita. Mas mantém aquela narrativa de que é a direita. Não é a direita, cara. Ô Amanda Vitorazzo, você não é da direita, pô. Você não é da direita. Você é centro-esquerdista.